Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, 35ª rodada pegando fogo. E esse sabadão promete, hein? Porque além de Botafogo e Vitória às 7h30 da noite, tem lá em Goiânia Atlético Goianiense e Palmeiras. É aquela corrida do líder, do vice-líder. Ninguém quer ficar longe porque na próxima rodada eles se encontram. Mas antes, Edu Gerac, nós nos encontramos para falar dessa 35ª rodada e já convidando a galera para baixar o QR Code, está aí no cantinho da sua tela, bem próximo, para você ter informação na palma da sua mão, aí bem abaixo do Edu Gerac, aí você já está vendo o Edu brilhando na nossa tela, e o QR Code também, porque você baixa de graça, 0800, tem muita informação, como algumas que o Edu já dá um spoiler aqui nesse nosso pré-jogo. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim. Olha, o Palmeiras é grande favorito, né, para essa partida contra o Atlético Goianiense, que matematicamente ainda não caiu, mas é praticamente impossível, né, o Dragão conseguir escapar aí da Série B. E aí, até por isso também, apesar do Palmeiras ser o grande favorito, afinal de contas, vem de uma vitória lá em Salvador contra o Bahia, uma vitória obtida ali nos últimos minutos do jogo, e o Bahia jogando muito melhor que o Palmeiras a maior parte do tempo. Então, isso obviamente enche de moral a equipe do Verdão, que agora só depende de si para ser campeã brasileira. Lembrando que ainda há o confronto com o Botafogo e o confronto é em casa, né? Para o Palmeiras, vai jogar no Allianz contra o Fogão. Agora, por outro lado, né, sei lá, um time que entra já sabendo que está praticamente rebaixado, pode até estar um pouco mais leve, né? E vai que quer aprontar para cima do Palmeiras. Então, assim, o futebol, já vimos muitas coisas ocorrerem no futebol, né? Então, assim, é claro que o Palmeiras é favorito, deve somar 3 pontos, mas do lado do Dragão, vai que, né? Vai que o Dragão apronta alguma coisa para cima do Verdão. Temos até uma tela para mostrar, né? Que, assim, fazendo até já uma análise aí um pouco mais ampla, né, das duas equipes. Por exemplo, no caso do Palmeiras, o Palmeiras que teve aquela derrota, né, há 3 rodadas para o Corinthians, né, aquele clássico em Itaquera, o Corinthians ganhou e ganhou com autoridade do Verdão, fazia muito tempo que isso não acontecia, né, 2-0 o Timão ganhou do Verdão, e aí todo mundo imaginou, falou, será que agora como que vai acontecer a vida do... Mas o Palmeiras é muito resiliente. O Palmeiras é muito resiliente. Inclusive nessa partida que eu acompanhei, inclusive lá do Allianz, né, contra o Grêmio, o Palmeiras jogou muita bola. Só fez 1-0, mas a gente vê aí pelas estatísticas, né, por exemplo, posse de bola, 61-38. Finalizações, 33 finalizações do Palmeiras contra 6 apenas do Grêmio. O Maurício, né, jogou muita bola ali no meio-campo do Verdão. O Estevão, em termos de passes decisivos, 32 passes decisivos, né? Esses passes decisivos nas estatísticas da Flashscore são aqueles que colocam os seus companheiros na cara do gol. Então, assim, na verdade, nessa reta final, o que vem acontecendo? Além da resiliência do Verdão, o Murilo voltou à zaga do Palmeiras, o que dá mais segurança ali para o miolo defensivo do Verdão. E lá na frente, além do Estevão, né, o Flaco Lopes tem feito gols, apesar da torcida ter uma relação de amor e ódio com ele, não dá para negar isso. Agora, o grande nome dessa reta final do Palmeiras é o Rafael Veiga. Ele que no começo da temporada, no começo do campeonato, não estava muito bem, até saiu do time, teve problemas físicos e tal, mas agora voltou e voltou muito bem. Tanto que lá em Salvador fez um golaço, né, de falta, o primeiro gol do Palmeiras para cima do Bahia, né? O Palmeiras que virou, o Bahia saiu na frente, o Palmeiras virou para 2-1. Então, assim, esse trio, né, principalmente o Veiga e o Estevão, é que estão fazendo a diferença aí para o Palmeiras. E não vai ser diferente nessa partida contra o rubro-negro lá do Centro-Oeste. Agora você falou do Murilo, né? Eu lembrei que eu estava acompanhando a transmissão e o jogo com o Bahia, jogo difícil que o Palmeiras virou, né? Com o gol do Flaco Lopes, até com auxílio do VAR. A bola entrou, mas é um lance realmente difícil. O Murilo saiu do jogo machucado, né? Não sei se ele vai conseguir entrar em campo
diante do Atlético Goianiense, mas aí tem o Gustavo Gomes totalmente à disposição, né? Porque a data FIFA também impactou no Palmeiras, né? O sem Richard dúvida. Rios não conseguiu jogar, o Gustavo Gomes entrou e talvez nem entrasse, ele ficou no banco naquela emergência, e houve a emergência, ele acabou entrando na vaga do Murilo, mas agora o Abel Ferreira já passa a ter à disposição jogadores que estavam suspensos, né? O próprio Richard Rios e o Mike de volta também. É quase força máxima, né, o Edu? Assim, se o Murilo não jogar, é apenas esse o desfalque, mas como você disse, Rafael Veiga vivendo uma nova fase, Gustavo Gomes de volta à zaga, Estevão e tal. É um duelo que o torcedor palmeirense nem pensa, empatar, não pode. Não pode empatar esse Exato, jogo fora de casa. exato. E na zaga tem o Vitor Reis também, né, outra joia da Isso, coroa aí, né, do Verdão, o garoto de 18 anos que tem entrado bem, deu uma oscilada em um outro jogo, é verdade, normal. mas também exato, normal, é um garoto, 18 anos e tal. Então, deve atuar. E se o Murilo, realmente você lembrou bem, o Murilo é dúvida para essa partida. E no meio, né, tem o Dudu também voltando, ele que jogou contra o Bahia, né? O único que ainda está destoando um pouco na frente, eu estou dizendo, é o Felipe Anderson. O Felipe Anderson realmente não vem Verdade. fazendo boas partidas. Tem aquela discussão, né, que ele gosta de jogar mais pela direita, onde joga o Estevão. Só que contra o Bahia, na verdade, quem não jogou foi o Estevão, né? O Estevão estava fora, ele, o Felipe Anderson, jogou pela direita, e mesmo assim não foi tão bem assim o camisa 9 do Verdão. Então só tem essa nota aí ainda destoando um pouco a do Felipe Anderson. Mas contra o Atlético Goianiense, o Estevão estará de volta, né? Ele que estava suspenso e por isso não jogou contra o Bahia. O Estevão, o Mike, o Richard Rios, e como você disse, né, o Felipe Anderson ainda não despontou, ele está se adaptando à volta ao futebol brasileiro e tal, e ele deixou também o jogo com o Bahia na reta final ali, mas não preocupa, mas de qualquer forma o rendimento dele preocupa o técnico Abel Ferreira. Agora, Edu, a pergunta que eu fiz a você quando a gente falou sobre Botafogo e Vitória, a gente pré-jogo também muito bacana que está aqui no nosso canal, e nesse pré-jogo faço a mesma pergunta para você. O Palmeiras consegue pensar no jogo de hoje sem olhar para frente, saber que terça-feira ele tem um encontro que vale o título, porque quem vencer ganha o Campeonato Brasileiro, Edu, mesmo que ainda tenham 2 jogos pela frente. Não, o Palmeiras tem uma boa experiência, vamos dizer assim, em ganhar campeonatos brasileiros, ainda mais recentemente com o Abel, né? Afinal de contas, é o atual bicampeão brasileiro. Eu acho que o Palmeiras consegue pensar jogo a jogo, porque esse é o discurso, né, do Abel. O Abel prega muito isso para o seu elenco, para os seus comandados, então tudo indica que o Palmeiras vai realmente pensar jogo a jogo, né? A questão é que o Palmeiras está indo muito bem contra times mais, vamos dizer assim, da parte de baixo da tabela, né? E jogos grandes está tendo um pouco mais de dificuldade. Na verdade, isso aconteceu já também nas temporadas passadas. Então vamos ver como que o Palmeiras vai encarar aí o Botafogo, mas claro, isso é na terça-feira. Contra o Atlético Goianiense, eu acho que o Palmeiras vai focar sim e tudo indica que vai conquistar aí os 3 pontos, até porque, né, se o nervosismo começa a pesar um pouco mais do lado do Glorioso, do lado do Palmeiras, né, como a gente já conversou aqui, né, Fábio, o Palmeiras tem uma resiliência muito grande. Essa equipe do Abel tem essa característica e não vai ser diferente agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, que é o único título que o Palmeiras pode conquistar esse ano, né, para a torcida que está muito mal acostumada, vamos dizer assim, né, com as últimas temporadas. Realmente é o único título, então o Palmeiras vai jogar tudo, vai focar demais aí nessa reta final do Brasileirão. Na verdade, esse mal acostumado, o Edu tá sendo até irônico, tá bem acostumado, ganhando muitos Exato, exato. títulos na gestão Abel Ferreira. E só para fechar, um corte que sempre o Edu traz pra gente, que está lá no nosso aplicativo, no nosso site também, quando você entra na classificação do Campeonato Brasileiro, você coloca lá, tem a aba classificação, forma, acima, abaixo e tal, forma. Aí você escolhe as últimas 5 rodadas, as últimas 10, 15, 20, é um recorte do campeonato. O Palmeiras, nas últimas 10 rodadas, que aí é um recorte bem interessante você fazer, ele tem a segunda melhor campanha, só perde para o Internacional. São 23 pontos conquistados, 7 vitórias, 2 empates
e apenas uma derrota. O que me surpreende, até olhando esse recorte, é o Corinthians, uma retomada também com 22 pontos dos últimos 30 disputados. Internacional, Palmeiras e Corinthians e Botafogo, um G4 das últimas 10 rodadas, o que mostra que os times que querem alguma coisa na competição, né, seja uma Libertadores, seja o título, eles estão arrancando agora. E o Botafogo que se cuide, porque o Palmeiras tem um foco, e o foco é tirar o Botafogo dessa liderança, mas isso a gente só vai saber na próxima terça-feira, a não ser que alguém tropece nesse sábado. Edu, E um aí, grande abraço para você. Oi, desculpa. não, só para rapidinho, tem uma tela sobre isso que você está falando do lado do Perdão, Dragão. Do lado do verdade. Dragão, porque o que aconteceu? O problema do Atlético Goianiense foi o início da competição. Inclusive, se a gente fizer esse recorte aí que você falou na nossa tabela, né, dentro do nosso aplicativo, lá no primeiro turno, nas primeiras rodadas, o Atlético Goianiense ficou na última colocação por várias e várias rodadas. Você vê que nos últimos 5 jogos, né, o Dragão é o 13º, por exemplo, com 5 pontos conquistados em 15 possíveis. E aí, por exemplo, com 15 jogos, ele estava na 15ª colocação. Então, assim, se a gente pegar o aproveitamento do Dragão nas últimas 5 rodadas, dá 33%. 33%, se a gente for considerar hoje o aproveitamento de todos os times do Campeonato Brasileiro, o Dragão não estaria na zona do rebaixamento. Ou seja, a arrancada do Atlético Goianiense demorou demais. Esse que foi, né, que tem sido o grande problema da equipe lá de Goiânia. Aí o torcedor vai dizer assim, poxa, Edu, mas o campeonato estava aí, se demorou a trocar o técnico, Sim, demorou a mexer nos jogadores, amigo, é aquela história assim, o meu time fez um primeiro tempo fantástico, mas o segundo, fala, amigo, futebol tem 2 tempos, tem que fazer os 2 tempos exato. no equilíbrio, senão não adianta, É, mas você tem toda a razão. Arrancada inicial, depois a oscilação, isso o próprio Pepe Guardiola, nesse livro que está aqui, bem aqui, ó, Guardiola o Confidencial, ele diz, olha, um campeonato de pontos corridos você ganha ou perde no início ou no final, porque a oscilação tem que exato, acontecer no meio. Se você exato. oscila no final, aí os seus adversários arrancam e ultrapassam você. Edu, ponto final? Fechado? Ponto final. Não é isso. Então Vamos em tá bom. frente. Vamos em frente, boas transmissões para nós nesse fim de semana e muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E não esquece, QR Code está aqui na sua tela, bem aqui no cantinho, ó. Bom, vai pintar aqui, ó. Isso, coisa linda. E você pode escanear e ter a informação na palma da sua mão. Todas essas informações que nós falamos aqui e o que acontece em tempo real você tem no nosso site, no nosso aplicativo. Um grande abraço e até a próxima.